Queridos e amados irmãos, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre o seu coração, a sua alma neste momento, alimentada da boa expectativa, alimentada do bom prazer na palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus pela Igreja Batista de Montes, somos gratos a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, ministérios da nossa igreja, corpo diaconal, pastores, que têm sido bênção em nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela fidelidade de vocês, pois apesar de distantes da casa de Deus, têm se mostrado fiel, zelosos, cuidadosos para com a manutenção da obra de Deus. E nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. E a nossa oração, o nosso clamor a Deus, é que Deus continue te abençoando, meu irmão, abençoando você e sua casa, sua família, fortalecendo a sua fé, provendo, abastecendo você de todas as suas necessidades. Nós agradecemos a Deus pela vida dos pregadores, dos mensageiros de Deus. Quantas mensagens nós temos ouvido nesses dias, não é verdade? Quantas reflexões trazidas a nossos corações pela vida dos amados irmãos. Nós louvamos a Deus. E nós cremos que isso é fruto, é resultado de uma igreja fiel, de uma igreja perseverante, de uma igreja que está em oração, que está em intercessão constante. Que seja assim, queridos, que nós continuemos firmes, orando, intercedendo pelo nosso retorno à casa do Pai em breve, orando por missões estaduais, nacionais e mundiais, orando pelos nossos pastores, nossos líderes, nossos executivos do campo batista, que certamente estão passando por lutas, por dificuldade, orando pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos, por nossas crianças, enfim, que nós possamos estarmos orando sem cessar. Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Salmo, capítulo 30, versículo de número 5. Que Deus possa estar falando ao nosso coração. Foi esta a minha oração antes de estar diante desta câmera, para estar junto com você, interagindo com você, através da palavra santa de Deus. Eu não convido você nesse momento a assistir uma mensagem, a ser um mero espectador de uma palavra vinda de uma plataforma digital. Eu convido você agora nesse momento, meu irmão, minha irmã, família cristã, a prestar um culto a Deus, a prestar toda a reverência, todo o temor e tremor diante de Deus, da sua santa palavra. Que esse dia, o dia do Senhor, que nós estamos ausentes da sua casa, nós possamos ter o nosso momento de adoração, de devoção, de consagração ao nosso Deus, no seio da nossa família. Salmo capítulo 30, versículo 5, nos diz assim: a gloriosa, a bendita, a infalível, a inerrante e a imutável palavra de Deus. Pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua ira dura por um momento. Deus é longânimo, Deus é benigno. E que o seu Santo Espírito nos fale através desse versículo tão precioso. Esse versículo tão apreciado, fruto de tantas mensagens, de tantas reflexões, inclusive já ouvimos através de nossos amados irmãos nesses dias. A vírgula que separa o dia da noite, ou o choro da alegria, é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão neste momento. Esta vírgula, queridos irmãos, faz uma diferença imensa neste versículo, e especialmente nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque esta vírgula separa dois tempos. Ela nos mostra dois momentos na vida. Ela nos mostra o antes e o depois. Ela separa o dia da noite, a luz das trevas,
a tristeza da alegria, a angústia do gozo. Porém, ela é necessária e aceita por aqueles que compreendem que não há vitória sem luta, não há fruto sem que seja podada a árvore, sem que ela seja adubada. Também não há uma estética sem a devida lapidação, assim como não há dia sem noite. Agostinho diz o seguinte: Deus gerou filho sem pecado, mas nunca gerou filho sem dor. A tristeza da mulher próxima a dar à luz é visível, mas logo que o filho nasce, vem a alegria de contemplar o milagre da vida. Queridos e amados irmãos, entre a dor da mulher para dar à luz e o nascimento do bebê, há uma vírgula. A dor da mãe e o choro da criança são convertidas ou convertidos em alegria logo que nasce a criança. É assim que as Sagradas Escrituras ensinam quando o Senhor Jesus trata a respeito das dores, dos sofrimentos que a igreja está passando, ou que a igreja vai passar. A dor é grande, a dor é terrível, mas se comparado com a alegria que está do outro lado, ela se torna leve e momentânea. A dor da mãe e o choro da criança são convertidos em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É a promessa infalível da palavra de Deus. A respeito da igreja, Jesus diz o seguinte, no Evangelho de João, a respeito de você, a respeito de mim. João capítulo 16, versículo 20 e 22. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Aí vírgula, mas o mundo se alegrará, vírgula. Vós estareis tristes, vírgula. Porém a vossa tristeza se converterá em alegria, ponto. Haverá alegria depois da dor, do choro, do sofrimento. Assim também vós agora, versículo 22, vós agora, na verdade tendes tristeza, mas eu tornarei a ver e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Guarde isso. Jesus estava ali confortando os seus discípulos, dizendo para eles que era necessário eles passarem por aquela dor, a dor da separação, a dor da ausência do mestre, e em seguida a perseguição que se daria contra eles, mas que em outro momento o mestre voltaria, porque aquela estava sendo apenas uma pausa, estava sendo apenas uma vírgula, uma separação temporária entre ele e a sua amada igreja. Como está sendo nesse momento esta nossa ausência do santuário? Não é um ponto final, não é um decreto que determina a permanência da nossa ausência, não, é uma vírgula, vai passar. Não espere, queridos, viver dias bons e felizes sempre, excluindo o choro da vida. Nem tampouco espere viver dias conturbados e tristonhos sempre, porque como ouvi de certo pastor, a alegrias e tristezas são a combinação das fórmulas dos remédios amargos que o médico dos médicos prescreveu para os pacientes enfermos, que somos nós. Acreditem, o remédio de Deus pode ser amargo, mas cura de verdade. O ensino de Jesus equilibra as duas coisas. Ponto e vírgula se combinam dependendo da sua colocação e quem as coloca. Sua história só terá o fim, o ponto final, quando Deus recolher o seu espírito. Aí é ponto final, não tem mais vírgula. Mas no momento nós estamos vivendo uma pausa. Nós estamos vivendo um tempo cujo propósito são para cumprir os planos, os propósitos determinados por Deus desde a eternidade.
Deus está dizendo para Davi. Davi é um homem alegre, não é verdade? Quando você vai ler a história de Davi, Davi expressa alegria, um homem festivo, um homem alegre. Mas Deus está dizendo para Davi nesse momento: olha, Davi, nem só de alegria e risos vive o homem. Davi estava passando naquele momento por um momento de tristeza, de choro, de lágrimas. Mas antes daquelas lágrimas, Davi tinha vivido momentos festivos, de alegria com sua família, com o seu povo. E agora ele estava chorando. Mas Deus vai dizer: os que choram na presença do Senhor durante a noite, pode esperar que a alegria vem ao amanhecer. Jesus disse: vós que chorais, sereis consolados. Queridos, chorar na presença de Deus é o melhor choro, mesmo que ele seja de dor, mesmo que ele seja de angústia, mas você sente o conforto, você sente o cuidado de Deus. Eu não sei como está a sua vida nesses dias de isolamento. Talvez você já tenha chorado tanto, não é verdade? Lágrimas, preocupações, interrogações, como ficará, como será? Talvez você esteja com preocupações financeiras, é natural. Talvez, quem sabe, até perdeu a sua ocupação, o seu emprego. Esta noite pode muito bem representar a nossa vida. Estes 3 meses previsto de pandemia mundial, ou quem sabe todo este ano, pois dia e noite na Bíblia fala de tempo. Um dia pode ser 1 ano, e uma semana 7 anos, e às vezes há tempos indeterminados que nós não conseguimos fazer a devida leitura nas Sagradas Escrituras, mas que é um tempo determinado por pausas, até que Deus ponha o ponto final. E nós sabemos, queridos irmãos e amigos, que nós estamos caminhando para o estabelecimento do ponto final. Devemos viver a alegria do Senhor. Isto nos lembra de Neemias, ao demonstrar o povo quando estava construindo os muros de Jerusalém. Quando eles retornaram do cativeiro, viveram dias amargos na Babilônia, dias de tristeza, dias de sofrimento. Mas quando eles retornam para Jerusalém, havia a possibilidade de alguns ainda continuarem murmurando, lamentando, reclamando do que tinham passado. E aí sabe o que ele diz para o povo ali? Sabendo que o retorno não foi fácil. Estar em Jerusalém desolada, com os muros caídos, com o templo destruído, não foi fácil. Teve que ter trabalho árduo. Tiveram todos que arregaçar as mangas. Como também, queridos, esses dias que estamos vivendo confinados, o nosso retorno, nós sabemos, será retorno de trabalho árduo, de recomposição, de fazer um levantamento das situações, das condições da nossa caminhada. Porém, não será esse trabalho, essas lutas que enfrentaremos, que vai tirar a nossa alegria de estar na presença de Deus. Então Neemias diz para o povo, capítulo 8 do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Dia de consagração ao Senhor, não é dia de tristeza. Diz aí o texto: esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Mesmo que os tempos não sejam favoráveis, se você se alegrar no Senhor, você vai ter força, porque se alegrar no Senhor, a alegria promovida por Deus, é a nossa força, é o nosso ânimo. Consagre a sua vida ao Senhor. Creia que esse dia será o dia do nosso retorno ao templo. Alimente-se dessa expectativa. Cresça espiritualmente também nesses dias. Juntando a experiência de Davi com a luta de Neemias, podemos parafraseá-los dizendo que pode a doença, a pandemia, a epidemia, a angústia, a depressão, o descontentamento, o confinamento, o distanciamento do templo, da casa do Senhor, durar a noite toda, ou mesmo anos. Mas Deus reservou a manhã seguinte, ou o ano seguinte, para fazer transbordar o nosso cálice de alegria. O fato é, queridos,
Irmãos e irmãs, que há uma promessa de cálice transbordante e na presença dos nossos inimigos, dos inimigos da igreja, dos inimigos do rei, do reino de Deus. Salmo, capítulo 23, Salmo de Davi, Salmo do bom pastor, capítulo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. A noite tem uma linguagem de figura, tanto na concepção filosófica quanto teológica. A noite representa tristeza, trevas, medo, angústia, precauções. A noite sempre se intensifica os medos. Você pode estar vivendo os maiores tormentos, os piores momentos antes da vírgula. Mas eu digo para você nesta noite, neste momento, neste dia, nesta hora, após esta vírgula, vem a lágrima, vem a última lágrima. Após esta vírgula vem a última lágrima, porque após esta vírgula de luta, de batalhas, de fel amargo, vem a vitória. A vitória daqueles que já são vitoriosos em Cristo Jesus. Não aceite e não se conforme com a vírgula que te separa da vitória e do milagre como ponto final. Esta vírgula pertence a Deus, ela sinaliza continuidade na sua vida, ela sinaliza esperança, saída, solução, perseverança. Não aceite como ponto final. Portas e janelas que vão se abrir após esta pausa. Confie em Deus. Deus está nos dando uma pausa, queridos. Um tempo para sentirmos e refletirmos sobre a necessidade de estarmos mais presentes na casa de Deus. Só quem se congrega de verdade, só quem se congrega de verdade, está sentindo falta neste momento da casa de Deus. Eu sei que tem irmãos e irmãs que estão chorando. Falei com uma irmã ainda hoje, e ela não vê a hora de retornar à casa de Deus, chorando, sentindo saudade da comunhão, de estar ali com os irmãos. Agora, os demais, que não tinham hábito, prazer, a alegria de se congregar, as suas vidas seguem do mesmo modo, sem compromisso, sem discernimento, enxergando somente o físico, o material, talvez culpando o governo A, governo B, talvez até blasfemando, colocando culpa em um e outro, não entendendo os propósitos, não vendo que as escrituras estão se cumprindo. É claro que tudo é resultado do pecado humano, da raça humana, e que os agentes cumpridores da maldade, do castigo, são aqueles que não estão na presença, na comunhão com Deus, como foram os babilônios, que Deus usou para castigar o seu povo. Deus usou o rei Nabucodonosor para castigar o seu povo que estava pecando em desobediência em Judá. E Deus vai usar as autoridades, Deus vai usar o povo ímpio para castigar em algum momento o seu povo santo, até que o seu povo santo se arrependa e se volte para Deus. Mas o castigo deles vem em seguida, como aconteceu entre Judá e Babilônia. Que adianta, meu irmão, voltar tudo normal e perder a alma? Que adianta toda a bonança, não é verdade? Toda a riqueza. Jesus diz isso tão claramente. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não encare a vírgula como um ponto final, pois a vírgula sempre tem função de vírgula, não de finalização. O ponto final pertence a Deus e é para lá que Ele está te conduzindo. Seja fiel, perseverante, não desista no meio do caminho, pois quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum.
Não pare agora. Siga em frente. Persevere. Continue tendo seus momentos de oração e de clamor a Deus. Não desanime, porque eu sei que a tendência, à medida que o tempo passa, à medida que nos distanciamos da comunhão, da unidade, de estarmos juntos, há uma tentação de fracassar, de desanimar, de desistir. Isso em toda a área da vida. Precisamos de perseverança, queridos. Precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar e perceber Deus dizendo: calma, é só uma pausa, é só um momento. A vírgula está na sua vida com um propósito definido por Deus, como já falamos. Qual é a função da vírgula na escrita, meus irmãos? Segundo o dicionário, é dar uma pausa para respirar, é encher os pulmões de oxigênio para lhe dar fôlego para continuar a leitura. Você precisa, meu querido irmão e irmã, respirar o apuro da reflexão, o apuro do retorno a Deus, do retorno às Escrituras. Volte-se para Deus, meu irmão. O que é que você está esperando? Esta vírgula é para você. Não queira sentir o ponto final de Deus em sua vida, no estado em que você se encontra. Às vezes, Deus está falando tão claramente com a gente, mostrando tão abertamente os seus propósitos, como Deus falou para Filipe, quando disse: Senhor, mostra-nos o país que nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo eu sou tão claro com vocês, e vocês não me entendem, vocês não compreendem que quem vê a mim vê o Pai. Sei que muitos pontos de interrogação estão na sua mente neste momento. Talvez um deles, quem sabe, até questionando Deus: por que eu estou passando por isso? Por que disso? Por que daquilo? Por que essa situação? Sabe o que é que você e eu temos que se queixar e reconhecer nesse momento, queridos? Sabe o que é? Você sabe. É a nossa culpa, é o nosso pecado. Nós temos que ver tudo isso como uma oportunidade, como Deus trabalhando a igreja, o seu povo, a retornar para Ele, como diz a palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 ao versículo 42, nos diz assim as Sagradas Escrituras: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Voltemos para o Senhor, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Oh, queridos irmãos, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, e nós continuamos sendo o povo de Deus, e muito do que existia no seu primeiro Israel, no seu primeiro Judá, existe nesse segundo Israel, na igreja do Senhor. Deus está trabalhando com você e comigo. Cuidado com o diabo. Ele quer colocar um ponto final na sua vida. Ele quer fazer você desistir, achar que é o fim. Não é não. A não ser que você diga, como disse o povo de Judá, diante da oportunidade dada por Deus, através do profeta Jeremias, que dizia haver esperança, mas eles retrucaram dizendo que não havia esperança, porque eles iriam seguir os intentos malignos de seus corações, pecaminosos, pecando e desobedecendo a palavra de Deus. De fato, para estes não há mesma esperança, porque só há um caminho para o homem pecador fazer, é o caminho de volta para Deus, é o caminho confessando os seus pecados, as suas culpas, e somente assim esta palavra, a palavra santa de Deus, vai surtir o devido efeito na sua vida, na minha vida. É quando nos voltarmos plenamente para Ele, e nesse tempo Deus está trabalhando em nós este retorno para Ele. Deus está dizendo para você que é só uma vírgula esse momento que nós estamos vivendo. Não confunda as coisas, querido.
Tenha paciência, após o choro vem a alegria, mas não é uma falsa alegria produzida por sentimentos religiosos, caducos, emoções desprovidas de quebrantamento de coração. Muitos estão aí promovendo mensagem de autoajuda emocional. Até esse fundo musical que você está ouvindo não é para provocar em você nenhum sentimento de emoção. É porque às vezes onde estou transmitindo a mensagem tem algum barulho, alguma coisa que tenta me distrair. E aí nesse momento eu procuro me concentrar na mensagem e também me interagir com esse fundo musical como uma forma de sentir os irmãos perto de mim, interagindo comigo, para nos fortalecermos. Mas a mensagem central, a mensagem que traz vida é esta palavra aqui. Então só há um caminho de volta em todo esse cenário, em todas essas circunstâncias que nós estamos enfrentando, é o retorno para Deus. Neste momento é importante a tristeza, sim, é importante o choro. Existe uma teologia aí, uma teologia que contraria a teologia bíblica, é claro. É a teologia que leva o homem a não ter sentimento de culpa. Ou seja, quando o homem não reconhece a sua culpa, ele acha que está tudo bem, ele acha que está tudo tranquilo. Não, a teologia bíblica mesmo, ela nos leva assim ao sentimento de culpa, a sentirmos culpados dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque somente assim nós acertamos o caminho de volta para Deus. É quando sentimos a nossa miséria, é quando sentimos os nossos pecados, é quando reconhecemos que alguém pagou por nós, mas que para retornar a Deus, nós temos que ir via este caminho, chamado Jesus Cristo. Deus, Ele sabe muito bem o que está fazendo, Ele está no comando, como nós afirmamos todos os dias. Paulo nos fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, quando ele procurava através da palavra de Deus entristecer aquela igreja que estava em pecados. Agora é claro que esse choro, que essa tristeza tem uma vírgula, porque Deus não está encerrando a história. Deus não quer encerrar a história na sua vida e na minha vida com o pesar, com a culpa na nossa alma. Ele quer que esse sentimento de tristeza provocado por Ele, pela sua santa palavra, gere em nós arrependimento. É o que diz o apóstolo Paulo aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, segundo o propósito, segundo a vontade, segundo a palavra de Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O mundo se alegra, se entristece, se alegra, se entristece, mas tudo dentro do seu âmbito pecaminoso. Não se voltam, não se arrependem de suas maldades. O máximo que sentem é um remorso. E aí a sua religiosidade, ou seus líderes religiosos, vêm acalentar aquele remorso, através de penitências, através de rituais. É só um faz de conta. Não quero e não procuro por uma obra ou uma cura espiritual. Não queira uma cura superficial. Não queira um paliativo produzido pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Deus clama na boca do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 14 do profeta Jeremias: estes curam superficialmente a ferida do meu povo, enganando, dizendo que haverá paz, dizendo que não haverá guerra, quando na verdade as atitudes, as ações dos homens são contra a palavra de Deus. O que querem, o que deve produzir uma nação pecaminosa, revoltosa, transgressora das leis de Deus, se não trazer guerra à sua alma? O Evangelho não é paliativo. O Evangelho não trata superficialmente as feridas das pessoas. O Evangelho não é uma mensagem de autoajuda para tempos difíceis como o que estamos vivendo. Não. O Evangelho é boas novas de salvação para todas as épocas, até a volta de Jesus. Por isso digo, esta mensagem não é uma mensagem de autoajuda, não. Essa mensagem que eu estou transmitindo agora para você, você sabe, eu não estou transmitindo somente pela ocasião desse momento, dessas circunstâncias que nos cercam. Você já ouviu mensagem assim, sempre ouvirá na casa de Deus. Ali na igreja do Batista de Montes é assim.
Em todas as épocas, em todos os tempos, nós estamos ali pregando a palavra de Deus, mostrando a grandes e pequenos a necessidade de se arrepender, a necessidade de se voltar para Deus, porque pela graça de Deus nós seguimos as Escrituras. E assim como Pedro, nós afirmamos: nenhuma interpretação das Escrituras é de particular interpretação, nenhuma compreensão, nada dela é de particular interpretação nossa. Nós seguimos a palavra viva, o Evangelho Santo. Mas, queridos, também o Evangelho anuncia, além das boas novas, não é verdade? O Evangelho anuncia a condenação dos pecadores que insistem em continuar no erro do pecado. Por isso que a palavra de Deus, conforme está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é a espada de dois gumes. É assim que diz as Escrituras Sagradas, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Deus tem uma verdadeira paz para você, não segundo os conceitos do mundo, não segundo o príncipe da paz deste mundo, mas segundo o príncipe da paz, que esteve na glória antes que nós fôssemos formados, veio a este mundo e trouxe a paz para aqueles que verdadeiramente o acolheram como príncipe da paz, conforme está em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, a paz de Deus para você, querido, é uma paz que se diferencia, que se destaca da paz do mundo. É a paz que excede o entendimento, a compreensão do mundo. Tudo o que você quer, você vai receber se você entender o direcionamento de Deus e a maneira como Ele trabalha no processo da bênção e da vitória. Não troque o eterno pelo temporal. Não sejamos levianos como foi Saul, que por causa de um mero sentimento de fome, trocou a sua primogenitura, a sua herança e autoridade por um prato de sopa. Chegou a dizer para o seu irmão Jacó: de que me adianta isso? De que me adianta essa primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Um pouco de fome foi o suficiente para exagerar e dizer que estava a ponto de morrer de fome. A alegria, o sorriso de vitória e contentamento, o gozo, o paraíso é sempre precedido pelo choro. A Bíblia mostra isso. A alegria, o gozo, a vitória é sempre precedido por tribulações. Isso é tão claro para a igreja, não é verdade? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. João capítulo 16, versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, querida, ela vai estar sendo tratada, ela vai estar sendo medicada, com essa mistura de medicamento amargo, doce, alegrias, felicidades, alegrias, tristezas, lágrimas, sorriso, mas sempre perseverando na palavra. Mas Deus, meu querido, não te quer ver todo o tempo sofrendo, chorando, triste. Talvez algumas situações promovam esse sentimento de tristeza em você nesse momento. E não é necessariamente essa tristeza corriqueira, essa lágrima corriqueira que eu estou falando, não. Estou falando de lágrimas e tristezas que nos remete a um relacionamento com Deus, a uma tribulação resultado da nossa comunhão, da nossa intimidade. Porque nessa vida todos passarão tribulações, grandes e pequenos, ricos e pobres. Todos se entristecem, todos se angustiam. Agora, qual o sentido dessa tristeza? Qual o sentido dessas lágrimas? Qual o motivo? Qual a razão? Faz sentido? Em Cristo Jesus a vida passa a ter o seu real sentido. Em Cristo Jesus a vida passa a valer a pena. Ele não encerra o sofrimento da noite, o choro da noite com um ponto final, mas dá uma pausa, uma vírgula, sinalizando a sua presença e dizendo: segue em frente, tenha fé, tenha esperança, confie e persevera.
porque vai durar só um pouquinho, mas eu vou finalizar este sofrimento, eu vou enxugar as tuas lágrimas. Os céus estão nesse momento em silêncio, mas já podemos, queridos, ver e sentir pelos olhos da fé e da interpretação das Escrituras, que o silêncio de Deus, o silêncio do céu, está para ser quebrado. E vai ser quebrado exatamente diante do alarido, diante das turbulências que o mundo agitado está vivendo. O clamor dos que clamam debaixo do altar de Deus está para ser atendido. Não é assim que diz a revelação de Deus no livro de Apocalipse? E como forma de ilustração, de complemento a esta palavra que eu falei, do silêncio de Deus nesse momento e do clamor dos que estão debaixo do altar de Deus, eu quero ler com você esse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11 de Apocalipse. Diz assim as Sagradas Escrituras: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Preste atenção. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 5, olha o que diz a palavra. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O tempo desta meia hora não se sabe. Não se sabe o tempo. O fato é que há um silêncio determinado nos céus. Há um silêncio determinado nos céus, cujo rompimento deste silêncio será mediante as trombetas que serão tocadas, transmitindo as epidemias, as pandemias, as pragas, as guerras, os conflitos que este mundo enfrentará. E finalmente, o silêncio será quebrado com uma ação, com uma manifestação de Deus em socorro dos seus eleitos, em socorro da sua igreja que sofre diante das pressões e perseguições deste mundo. Houve silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Estas trombetas, elas têm sido tocadas, elas estão sendo tocadas nesses dias. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Queridos irmãos, as nossas orações, as orações dos santos que clamam, que invocam o nome do Senhor, estão todas sendo lá reservadas, guardadas nos incensários de Deus, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Tudo que já aconteceu na história da humanidade desde Jesus Cristo está acontecendo hoje. Tem toda uma ligação, tem toda uma revelação clara das Escrituras. Agora, queridos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que outras gerações dos séculos passados viveram, em meio a tudo que a primeira igreja, a igreja primitiva, passou na pessoa dos apóstolos, olha o ânimo que esses homens transmitem para nós nesses dias vividos por nós hoje no século 21.
Amada igreja, nós somos uma continuidade ininterrupta da igreja que iniciou lá com os nossos amados apóstolos, na pessoa santa de Jesus. Olha como Paulo considera essas tribulações, essas guerras, terremotos, epidemias, pandemias, enfim. Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Que homem extraordinário o apóstolo Paulo. Que homem cheio de ânimo, né? Quando a gente lê a história de Paulo, ele era apedrejado numa cidade. Saía dali quase morto e na cidade seguinte já dava continuidade ao seu ministério. Porque ele não tinha sua vida por preciosa. O prazer, a alegria dele era glorificar o Senhor Jesus. Ele diz isso em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea, só mesmo para quem vive pela fé. Mas foi assim que Paulo viveu. É assim que as Escrituras nos ensinam a viver. Considerando que todas as tribulações e as aflições enfrentadas dará lugar a um gozo eterno, de alegria, de paz. A noite que foi separada, queridos, por Deus para o nosso repouso, também pode surgir muitas lutas tenebrosas nela, não é mesmo? A luta da insônia, da depressão, do medo, do pavor, da tristeza. Normalmente é na noite que estes sentimentos se intensificam. É na noite que se enfatiza os velórios. É na noite que surgem as vírgulas. É na noite que o ladrão se prepara. A noite é realmente tenebrosa. Mas a palavra de Deus, para nos mostrar que somos filhos da luz, filhos do dia, nos traz a seguinte referência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 10. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Os apóstolos vão dizer que o dia do Senhor, a volta de Jesus, vem como um ladrão de noite. Mas Paulo está dizendo, amados, vocês não são das trevas. Aquele dia não vai vos surpreender de maneira nenhuma, porque vocês estão firmados na palavra. Vocês estão sendo guiados pela interpretação da Bíblia, e não pelos tempos, e não pela ciência. Vocês não são conduzidos pelo conhecimento desse mundo, desses homens, mas pela palavra. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É na luta da noite que se obtém as maiores conquistas espirituais. Quantas horas preciosas da noite nós perdemos muitas vezes, meus irmãos, cutucando no celular, na internet, buscando nos labirintos da grande rede, ao invés de dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus para vencer aquela insônia, clamar a Deus para vencer aquele medo, aquela preocupação que muitas vezes vem no silêncio da noite. De repente nos acordamos preocupados, porque a nossa alma está infectada com tantas informações, com o objetivo de nos afligir, com o objetivo de enfraquecer a igreja, porque o mundo já vai de mal a pior. Jacó que o diga, né? Jacó passou a noite lutando com o anjo de Deus pela sua bênção, e conseguiu prevalecer. Deus quer que você lute e prevaleça na oração, no clamor. Não se renda como se fosse o fim. Use as armas legítimas para a luta. Há uma vírgula, há uma pausa, respire, encha os seus pulmões de ar e vá à luta. O dia está raiando para você hoje, aleluia. Confie a sua vida no Senhor. A noite é longa, mas ela não pode me vencer. Eu não sou filho da noite, eu sou filho do dia. Paulo faz essa analogia a fim de nos identificar como legítimos filhos de Deus.
diante das trevas de tribulação que lhes assolava, disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim há de se levantar. Tome posse da bênção, querido. Tome posse da vitória. E pare de murmurar e lute. Faça como Jacó, que lutou até ser abençoado. Se você entende que a luta é com Deus, então lute. Ele quer te fazer prevalecer. Persevere contra as obras das trevas, representadas pela noite, da qual você não faz parte. Somos filhos do dia, somos filhos da luz. A vírgula sempre separa um espaço de tempo. Isto é bom, pois aprendemos que a angústia, a tristeza, o sofrimento tem um tempo determinado por Deus. É leve, é momentânea a tribulação e produz um eterno peso de glória. A fonte da nossa alegria, queridos, é celestial, está na palavra, é fruto da graça de Jesus, que por si só já basta, é mais do que suficiente. Paulo, na sua luta e angústia, nas suas dores e enfermidades, ele clamava ao Senhor. Temos a referência, não é? Lá de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele clama a Deus ali por aquele espinho na carne, e Deus fala: Paulo, a minha graça lhe basta. Jesus disse para Paulo que sua graça ali era suficiente, que a sua graça lhe bastava. Se era para Paulo, queridos, também é para você, também é para mim. Nós devemos estarmos ancorados nesta paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a nossa entrega e confiança. Se o Salmo diz que o choro dura por pouco tempo, podemos ter o sentimento apenas de alívio. Mas quando declara após a vírgula que a alegria vem pela manhã, temos o sentimento de que a solução é algo mais completa e está por vir em nossas vidas. Nos remete de fato à alegria de estar com Ele na glória eternamente. Não é só uma alegria, não é só um sorriso momentâneo, não, é uma alegria eterna. Por tudo isso, queridos, devemos entender que nossas tristezas e tribulações, por mais difíceis e dolorosas que sejam, dura somente um tempo. A hora da angústia é apenas um tempo, mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Tenho por certo, disse Paulo, que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória, com a alegria que está para nos ser revelada. Há uma promessa de alegria a ser revelada, há uma promessa depois da vírgula. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro nesse momento presente. O tempo da angústia é um tempo curto, se comparado à alegria plena que Deus nos dá a cada manhã. É claro que mesmo sendo um tempo curto, essa hora, ou seja, esse tempo é suficiente para tentar nos abalar. E essa tem sido a minha oração e preocupação, para que esse tempo, ou os tempos de angústias e lutas que teremos que enfrentar, não venha nos derrotar, não venha nos abalar, não venha nos enfraquecer, não venha fazer com que tenhamos medo e assim façamos aliança com quem quer que seja. Nossa aliança é com Deus de Israel. É o tempo da noite das tribulações e aflições. É nesse tempo que a nossa fé é sacudida, e a tristeza do momento tenta nos entristecer, nos abraçar. Mas é pela manhã que a luz do sol resplandece como a luz divina, e vemos o seu poder e suas misericórdias se renovando em nossas vidas. Raiará o sol da justiça, como diz a palavra de Deus lá em Malaquias. Tudo vai passar realmente com um grande estrondo, com um grande pavor, mas para os amados, para os eleitos, para os que confiam em Deus, raiará o sol da justiça. Portanto, meus queridos irmãos, sejamos compreensíveis uns com os outros, esqueçamos as indiferenças. Temos um Pai que nos ama e que chora conosco quando choramos, que se alegra conosco quando nos alegramos, e que assim sejamos também uns para com os outros. Que a prosperidade do irmão seja nossa também, que a pobreza, a escassez, a necessidade dos irmãos seja a minha também, seja a nossa também. Vamos nos alegrar e também chorar juntos. Chorai com os que se alegram e alegrai com os que se alegram, porque é uma alegria prometida, há uma paz eterna prometida, e eu já posso viver ela hoje, mesmo em meio a todas as turbulências. Eu posso ter a alegria de Deus na minha vida, eu posso ter a paz de Cristo na minha vida. Mas, queridos, nada do que nós temos hoje
paz, alegria, gozo, prosperidade, vitória, se compara com o que está reservado, coisa que os olhos não viram, nem subiu à mente, nem penetrou no coração dos homens, são as que Deus tem reservado para você e para mim. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Coloca diante de Deus aí o teu pedido agora. Eu vou encerrar orando e ministrando a bênção do Senhor. E aquilo que aflige a tua alma, aquilo que te entristece, que te angustia, vai cair por terra agora. E você vai sentir a alegria, o gozo de Deus, mesmo continuando as turbulências, mesmo continuando agitado o mar. Cristo vai te dar paz, Cristo vai te dar vida nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua paz, pela tua presença, pela tua misericórdia, Senhor. E rogo neste momento a tua bênção, o teu poder, a tua alegria, o teu gozo, a tua paz sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo que nos ouve, dessa família, dessa casa. Deus, derrama das tuas bênçãos. Assim eu oro no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.